Bom, é, meu nome é Matheus, eu estou aqui para apresentar um trabalho de IFC pelo curso de Medicina da UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E o meu trabalho é um artigo a respeito de vitamina C para prevenir e tratar o resfriado comum. Bom, primeira definição de resfriado e o porquê da escolha desse tema a definição. Então, os sintomas de resfriado consistem ali em obstrução nasal, secreção nasal, dor de garganta, tosse, letargia, mal-estar e uma febre baixa, com ou sem febre baixa. É um assunto muito importante porque ele é a causa de maior morbidade aguda, então, e a maior causa de visitas ao médico e uma das principais causas de absenteísmo de trabalho na escola. Então é causado por um vírus, então por isso que o antibiótico ele não tem nenhuma atividade nessa doença. E então algumas opções alternativas são de interesse muito grande para a saúde pública, né? Bom, como que ele pode funcionar? Que a vitamina C ele já tem dezenas de estudos em animais que confirmam essa redução da incidência e da gravidade das infecções virais e bacterianas. A vitamina C, como que ela pode funcionar? Ela porque ela é um antioxidante hidrossolúvel e os efeitos no sistema imunológico podem ser explicados pela proteção contra esse estresse oxidativo gerado durante as infecções. E na prática, fala muito sobre o uso ou não da vitamina C. Então, o porquê dessa minha escolha é que muitas pessoas, às vezes, generalizam para os dois lados. Algumas vezes, algumas pessoas falam: a vitamina C não serve para nada, você está perdendo dinheiro, não adianta você tomar. E outras pessoas tomam vitamina C e costumam tomar regularmente ou quando ficam resfriados tomam vitamina C. Então eu fiquei com essa curiosidade e fui na literatura buscar o que tem de maior evidência a respeito desse tema para poder esclarecer essa dúvida. Então, aqui um breve histórico, assim, ter os primeiros ensaios a respeito da vitamina C ali em 1940, surgiram em 1940, e aí surgiu um livro de Linus Pauling que revolucionou bastante esse tema, que é a vitamina C no Common Cold, mas depois disso vários estudos foram surgindo, um contrariando o outro, aí o outro falava que tinha efeito, o outro falava que não, então gerou bastante dúvida durante esse período. Mas a partir de meados ali de 1990, por aí, começaram a surgir estudos maiores e com maior grau de evidência. Então, eu busquei na literatura, eu encontrei uma revisão sistemática na Cochrane, que Vitamin C for Preventing and Treating the Common Cold, que é vitamina C para tratar e prevenir o resfriado comum. Bom, o objetivo dessa revisão é descobrir se a vitamina C reduz a incidência, a duração ou a gravidade de um resfriado quando você usa ela regularmente, então você toma ela todos os dias e vê se ela reduz a incidência, duração ou gravidade. E a outra parte que ele analisa é como uma terapia no início dos sintomas. Iniciou os sintomas, iniciou a doença, você começa a tomar vitamina C como uma terapêutica. Então, esse é o objetivo, tem essas duas vertentes, tanto suplementação regular como em forma de terapia. Bom, o pico, né, é um modelo muito usado, ensinado ali no cuidado da saúde para evidências, estratégias de formular perguntas, de busca e caracterizar os estudos clínicos ou até mesmo as meta-análises. Ele é dividido, ele é um mnemônico, né, para dividir em população, intervenção, comparação, resultado. Então a comparação, como são vários estudos, várias vertentes, tem várias populações envolvidas nesse estudo. A intervenção é a vitamina C, a comparação com placebo e o resultado, placebo é como se ele tomasse um medicamento, mas que não tem nada ali, mas que ele não sabe se é vitamina C ou não, né? A gente chama de placebo. É para fazer uma comparação com a própria vitamina C para ver se realmente tem essa diferença, né? E o resultado, bom, a duração dos sintomas e o resultado
ele coloca aí como duração dos sintomas gripe comum, né? Mas isso é porque a tradução traduziu como gripe, mas é como resfriado comum, né? Bom, os estudos incluídos são 63 estudos, mas eles se dividem aí em 4 grupos. 43 estudos são relacionados a essa suplementação regular. Já 10 deles são relacionados à terapêutica após o início dos sintomas, e aí 7 deles não relataram dados adequados, mas eles são apresentados qualitativamente, e 3 deles são que voluntários foram expostos para o vírus, a algum vírus conhecido, e aí depois fez a administração da vitamina C, mas também são apresentados só qualitativamente. Estudos excluídos são 25 estudos. Bom, os principais motivos dessa exclusão são a falta de controle com placebo, a vitamina C menor, que 0,2 gramas por dia. Então, lá na Cochrane ele mostra, por exemplo, essa imagem que eu coloquei, Barr de 1979, foi excluído porque usava baixa dose, ou Barnes de 61, não teve comparação com placebo. Então ele explica todos os estudos excluídos e o porquê que eles foram excluídos. Aí vem a avaliação do risco de viés. Os viés alguns viés que foi analisado, como a randomização da sequência aleatória, ocultação da alocação, o cegamento dos participantes da equipe, o cegamento da avaliação do resultado. Então, esse estudo ele possui apenas 6 estudos incluídos que possuem mais de 2 vieses. Eu vou mostrar uma imagem logo em sequência agora. E 38 estudos sem nenhum viés. Então aqui está a imagem da avaliação de risco de viés. Você pode ver que essa primeira imagem da esquerda não tem nenhum viés. Essa do meio também tem bastante sem nenhum viés, tanto a terceira. Então 6 estudos que possuem mais de 2 viés. Então dá para notar uma qualidade muito alta dessa revisão. Bom, aí a gente chega na parte mais importante, né, na parte que a gente mais quer saber, que são os efeitos das intervenções. Primeiro, a incidência dos resfriados. Aqui, primeiramente falando sobre uma suplementação regular, né? A suplementação regular, que aí vai analisar as 3 vertentes que eu falei. Mas primeiro vamos analisar a incidência dos resfriados. Os estudos eles foram divididos em 2 grupos. Um com uma população geral e com uma população que faziam uma atividade física intensa, que é o que? São corredores de maratona, esquiadores, soldados e algum exercício subártico. Exercício subártico porque eles estavam no Canadá, então tava muito frio no lugar, né? Então é um estresse físico intenso. Então, vamos analisar os primeiros gráficos. São vários gráficos floresta que tem essa revisão, então eu vou explicar bem esse primeiro gráfico e depois os outros eu vou falando mais rapidamente só o resultado. Bom, esse daqui são 2 gráficos. Esse segundo, ele é para pessoas que estavam em estresse físico extremo, e esse primeiro é para a população em geral, né? Então você pode ver que o gráfico floresta, ele apresenta, que é bem característico das meta-análises, ele apresenta os estudos, né, nessa coluna da esquerda, e na coluna da direita ele mostra, essa linha mostra o intervalo de confiança do estudo e tem um quadradinho no meio que também está relacionado, o tamanho dele está relacionado com a quantidade de participante, com o grau de confiança. E uma coisa importante é que se ele toca essa linha do zero, ele indica que os dados podem ter sido ao acaso. Então, não tem uma grande evidência se ele tocar essa linha que está no meio, que é aqui, ó, nessa coluna da direita, é a continuação desse gráfico, só que não coube na tela. Mas aí você pode ver que a favor da vitamina C está para a esquerda, a favor do placebo está para a direita. E essa linha do meio é a linha 1. Se tocar, indica que os dados podem ter sido pelo acaso. E isso está muito relacionado também com o valor de P, que, por exemplo, nesse primeiro gráfico, que é a população geral, vários estudos tocam essa linha, e o que resume mesmo o gráfico é esse losango,
que vulgarmente é chamado de diamante do gráfico de Floresta, ele não pode tocar essa linha também. E eles estão muito relacionados também com o valor de P. Você vê que o valor de P é 0,06. O valor de P ele deve ser menor que 0,05. Então é isso. Você pode inferir que os dados são pelo acaso. E no gráfico, já pelo pessoas que têm um estresse físico intenso, ele possui, o diamante, ele não toca a linha do meio. Tem 3 estudos também que o intervalo de confiança não toca. E ele reduziu pela metade o risco relativo dele, reduziu pela metade a chance de adquirir um resfriado comum, diminuiu pela metade a incidência de um resfriado comum. Então, eu vou passar para a conclusão. Na comunidade geral, tem uma forte evidência de que a suplementação de vitamina C não tem efeito sobre o número de pessoas que pegam resfriado comum. Tanto porque todos aqueles dados indicam isso. Já uma pessoa que está sob forte estresse, que são aquele outro subgrupo que eu falei, a reunião desses resultados mostram que a suplementação de vitamina C reduziu pela metade a incidência dos resfriados nesse grupo. Então, você pode ver que o risco relativo nesse grupo de estresse físico, ele mostra como 0,48, diminuindo aí pela metade essa incidência de resfriados. Bom, então, e a duração dos resfriados? Teve um benefício consistente, foi visto na duração, para crianças um efeito combinado de 14% na duração e para adultos uma redução de 7,7%. Então aqui está o gráfico, você pode ver que o diamante não toca a linha do meio, então realmente está a favor da vitamina C, como diminuindo a duração dos resfriados. Aqui está nas crianças também, o diamante não toca a linha do meio. Mas apesar de que vários estudos você pode analisar que ele toca essa linha do meio. Nesse primeiro também tem vários estudos que tocam, o intervalo de confiança está tocando, porém o diamante não. Então, conclusão, a respeito da duração dos resfriados, né? Mostrou um benefício estatisticamente significativo, porém modesto. O que isso significa? Estatisticamente, ele comprova que ele melhora, porém é uma melhora modesta, uma melhora leve, de 7% em adultos e 14% em crianças. Apesar de que então foi maior em crianças, né? Embora essas descobertas apontem um efeito fisiológico definitivo para a duração, o significado prático dessa descoberta ainda não é muito bem convincente. Não parece razoável ingerir vitamina C regularmente ao longo do ano todo se o benefício antecipado for encurtar ligeiramente a duração dos resfriados para adulto e algumas vezes por ano. Então, assim, bom, eu vou falar um pouco mais isso nas implicações de pesquisa dessa revisão. Bom, agora a suplementação regular para a gravidade dos sintomas. Aqui é o gráfico Floresta, né, da gravidade. Então você pode ver que o diamante não toca a linha, possui alguns estudos também que não tocam a linha do meio. Bom, conclusão. Ambos os subgrupos encontraram uma redução estatisticamente significativa, porém uma pequena diminuição na pontuação dessa gravidade. Embora o benefício dessa relação dos dias confinados eu esqueci de informar que ele foi dividido nesses 2 subgrupos, que um deles analisava os dias que a pessoa ficava em casa ou ficava fora da escola, né, uma abstenção da escola, e o outro subgrupo foi um score de gravidade desse resfriado. Então, estatisticamente foi significativo, mas juntamente com os resultados da duração, os resultados da gravidade também são modestos, também são pequenos. Bom, agora vamos passar para a terapêutica após o início dos sintomas. Os ensaios não fornecem evidências consistentes de que a duração dos resfriados poderia ser reduzida com
com os protocolos que foram testados nos ensaios da vitamina C. O benefício do uso de uma dose de 8 gramas imediatamente após o início dos sintomas é interessante, mas ainda indica uma necessidade de mais pesquisas. Mas isso eu vou falar um pouco mais para frente também na implicação na pesquisa sobre essa revisão. Então aqui esse gráfico floresta é sobre a duração do resfriado com uma terapêutica, ou seja, eu peguei um resfriado e aí eu começo a tomar vitamina C. E ele provou que estatisticamente não tem evidência consistente que forneça dados que diminua essa duração. Tanto porque o diamante ele está tocando essa linha do meio e os estudos, os intervalos de confiança, eles também estão tocando. A maioria deles estão tocando aqui a linha do meio, então a linha do zero, né? Mostrando que os dados podem ter sido pelo acaso. Então aqui está a gravidade do tratamento. Você nota que também o diamante também toca essa linha do meio, porém ele está um pouco mais afastado, mas ele ainda toca, então também tem esse mesmo problema da questão da duração, né? Então, conclusão, no subgrupo 1, há uma comparação que mostrou um benefício significativo para aqueles que tomam vitamina C, que é esse estudo do Anderson. Nesse estudo, os participantes tomaram 1,5 grama por dia no primeiro dia e depois tomaram 1 grama por dia nos dias seguintes. Nesses outros estudos, que é o Anderson de 74 e o Tyrrell, não encontraram nenhuma diferença entre a vitamina C e o placebo. Esse efeito combinado para o subgrupo 1 mostra um benefício marginalmente significativo. E esse subgrupo 2 não encontrou nenhuma diferença entre a vitamina C e o placebo. Aqui está o Amistar, que é uma avaliação que você pode fazer para a meta-análise ou para a revisão sistemática, eu coloquei aqui o nome da revisão, né? E coloquei todos os dados nele e ele mostrou aqui nesse canto direito aqui, que uma high quality, então uma qualidade alta dessa revisão, só para mostrar que a revisão tem uma alta qualidade, né? Mas geralmente as revisões da Cochrane são de alta qualidade. Bom, considerações finais. A falta de efeito da vitamina C administrada regularmente na incidência do resfriado comum na população geral lança dúvidas sobre a utilidade dessa prática. Mas, em circunstâncias especiais, que é o quê? Que são essas pessoas que estão em estresse físico extremo, ela mostrou um efeito profilático benéfico. Mas também você tem que ter cautela ao generalizar essa descoberta. Então, na suplementação regular, mostrou um benefício na incidência apenas para populações que possuem um extremo esforço físico ali, né? Maratonas, que fazem maratonas, corredores, as pessoas que ficam num frio muito extremo. Agora, na questão da duração, mostrou uma redução de 8% em adultos e 14% em crianças. Alguns estudos com 1 grama, 2 gramas em crianças mostrou 18%. E essa relevância prática ainda não é bem clara. E esse nível de benefício não justifica uma suplementação a longo prazo por si só. Até agora, a suplementação terapêutica não mostrou ser eficaz, que foram os 2 últimos gráficos que eu mostrei, que não mostraram dados significativos, porque ambos os diamantes tocavam aquela linha, então poderiam ser dados que poderiam ter sido pelo acaso, então não mostrou eficácia estatisticamente. No entanto, o efeito consistente da vitamina C na duração e na gravidade, na suplementação regular e o baixo custo e segurança pode valer a pena para pacientes com resfriado comum testarem individualmente. Essa é a opinião que a revisão sistemática traz, né? Bom,
Implicações para a pesquisa, é, como já tem vários estudos na população geral e já mostrou que estatisticamente parece não valer a pena, parece não, né? Não vale a pena a suplementação regular nessa população, então não parece valer a pena fazer mais testes nesse grupo. Porém, essas descobertas que corredores de maratona, que possuem esforço físico, possuem esse benefício, então justificam mais pesquisa a esse subgrupo. Agora, em questão de grupos relacionados a crianças e adultos, nenhum estudo, nenhum ensaio realizado examinou o efeito da vitamina C em crianças, embora em ensaios de suplementação regular tenha encontrado benefícios substancialmente maiores em crianças. Então, aquela parte que eu falei que parece não valer a pena você suplementar o ano inteiro, por exemplo, para um adulto que vai ter um resfriado comum aí a cada 2, 3 meses, crianças têm uma quantidade de resfriado aumentada durante o ano e possuem e têm encontrado benefício substancialmente maior. Então, assim, vale a pena que seja feito mais estudos voltados a essa população, que são as crianças, que pode ter um benefício maior. Os resultados em questão da terapêutica, apesar de deles ter mostrado que não tem benefício estatisticamente, mas tem um maior benefício, alguns estudos mostraram um maior benefício, quando a dose única é de 8 gramas, comparada a uma dose de 4. Então, parece que vale a pena que seja feito mais estudos voltados com uma dose maior de terapêutica para o tratamento, para uma terapêutica, né? Após você adquirir um resfriado comum, iniciar uma terapêutica com uma dose maior. Então, são estudos que poderiam valer a pena no cenário atual. Muito obrigado e essa foi a minha apresentação.